Muito bem, a primeira geração romântica é conhecida como geração nacionalista ou geração indianista e tem como principais autores dessa geração o Gonçalves de Magalhães, que foi aquele mesmo que escreveu a primeira obra do romantismo brasileiro, Suspiros Poéticos e Saudade, e Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, que tem uma vasta produção, principalmente indianista. E lembrando que a obra mais conhecida do Gonçalves Dias é a Canção do Exílio, que você já ouviu e leu mais ou menos umas 759.478 vezes. E é um dos textos mais parodiados, mais citados, com maior quantidade de intertextualidade da nossa história literária. Muito bem, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu tenho aqui na minha biblioteca. Estou aqui na minha pequena biblioteca, não dá para ver muita coisa, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, olha, surradinho, isso aqui escrito, ó, a caneta, a canetinha está borrado, e essa aqui era a minha letra, isso aqui fui eu quem fiz, isso aqui foi feito no ano de 1987, acho que há 33 anos atrás. Isso aqui foi um trabalho, na época eu estava no 7º ano, e o professor pediu que nós pesquisássemos um poema de Gonçalves Dias. Não dá para ler aqui porque está borrado, mas você vê que está aqui, ó, Gonçalves. E o nome do poema é esse aqui, ó, Juca Pirama. O professor mandou que nós pesquisássemos somente, mas eu, como li, amei, eu xeroquei e fiz uma espécie de livro que eu guardo com muito carinho como uma relíquia até hoje. Tem apenas 33 anos e esse livro aqui conta a história, acho que eu já falei para vocês, de um índio que ele era eram os olhos e os, na verdade os pés, ele era tudo do seu pai, que era cego. Os dois sobreviveram a um ataque do inimigo e eles viviam perdidos na floresta. E esse índio, ele vai em busca de alimento para o pai e ele é preso pelos inimigos. E quando ele estava para ser morto, né, porque havia aquela cultura do antropofagismo, ele iria ser morto, né, assado, cozido, não sei como eles fariam, e ele então seria devorado. E quando ele chora, ele acaba chorando, e por conta disso o chefe, o cacique da tribo inimiga o manda embora, dizendo que não iria enfraquecer com carne viva, ou seja, carne fraca, aquele que era fraco, né? Então o forte não ia enfraquecer com carne vil o forte. E ele, ao voltar depois de muito tempo, o pai pergunta para ele o que havia acontecido, e ele diz para o pai que ele tinha sido pego como prisioneiro e que o haviam soltado. E o pai disse: se te soltaram, aconteceu alguma coisa. E ele conta a história para o pai, e o pai o renega, dizendo que ele não era digno de ser seu filho. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho, que é quando o pai justamente o repreende, né? Diz assim: tu choraste na presença da morte, na presença de estranhos choraste. Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis aimorés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo, sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado,
Não encontres amor nas mulheres. Teus amigos, se amigo tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora que ameiguem, e entre as larvas da noite sombria nunca possas descanso gozar. Não encontre um tronco, uma pedra posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte repousar. Que os teus passos a relva se torre, murcha em prados a flor desfaleça, e o regalo que límpido corre, mas te acenda o vezano furor. Suas águas depressa se tornem ao contato dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, donde fujas com asco o terror. Sempre o céu, como um teto incendido, creste e punja teus membros malditos. E o oceano de pó denegrido seja terra de Inavo Tupi, miserável, faminto, sedento. Manitos lhe não falhem nos sonhos, e do terror os espectros medonhos, traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso da argila cuidadoso, arco e flecha e tacape a teus pés, se maldito e sozinho na terra, porque a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste. Tu, cobarde, meu filho não és. O pai o renega, e não só o renega, o amaldiçoa com uma pesada sentença. E aí eu vou ler para vocês a parte final deste texto, que diz assim: isto dizendo, miserando velho, a quem tu panta a manha dor, tal fado já nos confins da vida reservara, vai com trêmulo pé, com as mãos já frias, da sua noite escura as densas trevas, palpando, alarma, o velho para, o grito que escutou é a voz do filho, voz de guerra que ouviu já tantas vezes, noutra quadra melhor. Alarma, esse momento só vale apagar-lhe os tão compridos trances, as angústias que o frio coração lhe atormentaram. De guerreiro e de pai, vale e de sobra, ele que em tanta dor se contivera, tomado pelo súbito contraste, desfaz-se agora em pranto copioso, que o exaurido coração remoça. A taba se alborrota, os golpes descem, gritos e imprecações profundas soam, emaranhada a multidão braveia, revolve-se e novela-se confuso, e mais revolta e mor furor se acende, e os sons dos golpes incessantes fervem, vozes, gemidos, estertor de morte, vão longe pelas armas serranias, de humana tempestade propagando. Quantas vagas de povo enfurecido contra um rochedo vivo se quebravam. Era ele, o Tupi. Nem fora justo que a fama dos tupis, o nome, a glória, aturado labor de tantos anos, derradeiro brasão de raça extinta, de um jeito e por um só se aniquilasse. Basta! Chama o chefe dos timbiras. Basta, guerreiro ilustre, assaz lutaste, e para o sacrifício é mister forças. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai que o cinge contra o peito, com lágrimas de júbilo bradando: este sim que é meu filho muito amado. E pois que o acho enfim, qual sempre o tive, corram, livre as lágrimas que choro, estas lágrimas sim que não desonram. Um velho timbira coberto de glória guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos, eu vi. Eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro, seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter péjo. Parece que o vejo
que o tenho nestora diante de mim. Eu disse comigo, que infâmia de escravo, pois não era um bravo, valente e brioso, como ele não vi. E a fé que vos digo, parece encanto que quem chorou tanto tivesse coragem que tinha o Tupi. Assim o Timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente, meninos, eu vi. Esse é a parte final de Juca Pirama, uma história de Gonçalves Dias, que nos mostra como era tratado o índio, um herói nacional.